Olá, meu nome é Jonathan Jorge e eu vou ajudar você a se tornar um programador profissional e vou te ensinar passo a passo tudo o que você precisa saber para conseguir fazer os seus primeiros projetos como freelancer e, com isso, ganhar aquela experiência que as empresas sempre pedem na hora que está procurando seu primeiro emprego como desenvolvedor. E esse vídeo faz parte de uma série de conteúdos que eu estou lançando, onde o meu objetivo é ensinar HTML e CSS do básico ao avançado. Eu também vou ensinar JavaScript, eu vou criar uma série para JavaScript. Ou então eu tenho pensado em colocá-la junto com essa, e ao invés de ser Descomplicando HTML, ser Descomplicando HTML, CSS e JavaScript, porque eu confesso para vocês que não tem como criar um site só com HTML, como também não tem como criar um site só com CSS e não tem como criar um site só com JavaScript. As três linguagens, elas andam juntas, então não faz sentido eu ensinar elas separadamente. Mas à medida que a gente for precisando de JavaScript, eu vou ensinar. Assim como eu só mostrei CSS a partir do momento que a gente precisou fazer algumas alterações com o CSS. Nessa aula, eu vou fazer algumas melhorias na interface do site que a gente tem criado, vou deixar ele mais bonito e mais parecido com o site. E além disso, a gente vai começar a utilizar listas. Eu vou explicar para vocês o que é uma lista e como funciona na programação. Já falei demais, bora programar que essa aula vai ser muito bacana. Fala galera, a primeira coisa que a gente vai fazer nessa aula vai ser abrir o Visual Studio Code. Nas aulas daqui pra frente eu não vou mais mostrar o meu rosto minimizado igual eu mostrava na tela, porque eu percebi que ele estava atrapalhando algumas vezes que eu estava mostrando os códigos. Eu sei que eu sou muito lindo e que vocês queriam ver o meu rosto, mas não vai rolar mais. O que é o Visual Studio Code quando não tem nenhuma pasta selecionada? Então nós vamos vir em File, depois em Open. A gente vai navegar até aquela pasta que criamos para essas aulas, que no meu caso está aqui em Documents e HTML Carreira Desenvolvedor. Eu vou mandar ele abrir essa pasta. Ele vai mostrar aqui no Visual Code como se fosse um projeto. Então tá aqui os arquivos. Nós temos o arquivo main.css, que foi o arquivo criado na última aula. Eu vou abrir o arquivo da nossa última aula aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer nessa aula vai ser remover esse espaço que está tendo bem aqui, que não parece muito um site. Por exemplo, se a gente vem aqui no Facebook, vocês veem que não tem nenhuma borda aqui nas laterais, mas no nosso tema aqui no topo. Como é que eu vou fazer para descobrir como ver essa borda? Eu vou vir bem aqui, ó, com direito. Eu vou clicar em Inspect. Vai ter que ser no Google Chrome, porque o Inspect só tem no Chrome. Essa ferramenta é uma ferramenta que ajuda muito a gente, porque com ela a gente consegue ver os atributos CSS. Então vou clicar aqui no Body. Aí eu percebi que depois que eu cliquei no Body, que o próprio Chrome está colocando uma margem de 8 pixels. Isso daqui é uma margem. Tanto que quando eu coloco aqui em cima, ó, não sei se vocês percebem, mas ficou verde. Vou dar um zoom. Ó, coloquei aqui, olha lá na borda. Aí esses 8 pixels são o espaço que o próprio Chrome está vindo. E se eu zerasse esses 8 pixels, como é que ficaria? Vou vir aqui, ó, margem 0 pixels. Ou tirar o zoom. Viram aqui, ó, com a margem que o Chrome põe, sem a margem. Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá no nosso main.css, mas antes disso vamos criar um arquivo para essa nossa aula de hoje. Vou colar, ó. Dupliquei o arquivo, dei Ctrl+C, Ctrl+V. Vou chamar de aula 7 lista. Beleza? Para não mexer no arquivo anterior. E eu vou criar um novo main para essa aula 7, porque senão a gente sempre que alterasse nesse main ia mexer em todos os arquivos também. Então vou vir aqui, vou duplicar o arquivo main. Eu vou renomear ele para main tracinho aula tracinho 7. Aí vocês entenderam, né? Eu criei esse novo arquivo só porque se eu continuasse mexendo nesse main.css, ele também ia alterar os estilos CSS da aula 6 e da aula 5 e de todos os outros arquivos. Então por isso que eu criei agora um CSS só para aula 7. Aí aqui no link, no head, a gente tem que renomear, porque não vai ser mais main.css, e sim main aula 7.css. Beleza? Agora eu vou mandar abrir esse arquivo. Ó, vou mostrar para vocês outra forma de abrir arquivo depois que vocês abriram um. É só ir no navegador bem aqui e mudar o nome do arquivo, ó. Tava aula 7, aula 6, tracinho CSS. Então vou vir aula 7, lista.
Beleza, eu já trouxe o arquivo, mas também daria para vir por aqui, mandar mostrar no Explorer e depois achar o arquivo, que é esse aula 7, e dar 2 cliques, aí daria no mesmo. Vamos voltar lá no nosso main aula 7 CSS. Eu vou vir aqui e eu vou falar que eu quero aplicar um estilo para o body. Por que para o body? Porque nós vimos que essa margem ela está sendo aplicada no body, então a gente tem que tirar ela do body. Eu vim aqui, body, e margem 0 pixels. Uma coisa que é importante ressaltar é que nesse daqui a gente colocou hashtag layout e nesse daqui a gente escreveu body diretamente. Por quê? Porque sempre que a gente está trabalhando com ID, a gente precisa colocar a hashtag e o nome do ID, que nesse caso, essa nossa tabela, ela tem um ID chamado layout. Porém, sempre que você quiser alterar uma tag HTML, você pode pôr o nome da tag diretamente. Então vamos supor que eu quisesse alterar todas as tabelas da HTML. Aí eu poderia vir aqui e escrever table background blue. Por quê? Porque a partir do momento que eu colocasse table background blue, todas as tabelas iriam sofrer esse estilo. Por isso que a gente criou um ID para que somente essa tabela pertencesse a esse estilo e todas as outras tabelas não tivessem que herdar. Voltando. Só de ter removido a margem já funcionou aqui. Percebem que não tem mais nenhum espaço. Outra coisa que a gente vai ter que fazer vai ser remover essa borda, porque não tá legal essa borda espaçada entre as nossas células. São duas coisas que vamos ter que fazer. Primeiramente, eu vou no ID da nossa tabela. O ID da nossa tabela é layout, então é nele que a gente tem que mexer. Então eu vou vir aqui e eu vou colocar um atributo que se chama border collapse. E eu vou chamar ele de collapse e vamos ver o resultado na tela. Vocês viram que ele tirou as bordas. Aí você fala bem assim, poxa, Jonathan, mas para você é muito fácil. Como é que você sabia desse comando? A gente não sabe, a gente está aprendendo. Ó, vou ser bem honesto, eu não sabia, eu pesquisei. E eu vou mostrar para vocês como é que pesquisa. Por quê? Porque provavelmente essa é uma das skills que as empresas mais procuram por um programador, que é um programador que consiga resolver as coisas sozinho, um programador que saiba buscar as coisas. Eu não sabia que para remover a borda era só por border collapse, por quê? Quando eu estava preparando essa aula, eu vim aqui, eu zerei essa borda, coloquei border 0, mas olha como é que ficava. Ainda ficava um espacinho, vim aqui no Google e escrevi remove spaces between cells table HTML, que é tipo para remover o espaço entre as células no HTML. Então, beleza. Aí eu vim aqui, cliquei num link, isso quando eu estava preparando a aula. Então, mesmo eu não sei todas as coisas. Eu vim aqui, não achei nada legal. Eu queria com CSS ali, não era com CSS. Eu cliquei aqui. Cell spacing, cell page. Beleza, a gente pode testar. Ó, copiei. Colei. Atualizei. Viram que funcionou e é de uma forma diferente daquela que eu tinha usado, que é o border collapse. Porém, nessa mesma resposta, uma pessoa tinha colocado com border collapse. Aí eu preferi. Por quê, ó? Aqui, esse usuário, ele falou que o HTML5, ele vai deixar de ser suportado. Ele falou que essas duas tags no HTML5, elas deixarão de ser suportadas. Que é o cell spacing e o cell paging. Ele falou para fazer com CSS, que é usando border collapse, collapse. Aí eu vim, fiz a mesma coisa. Ó, vou excluir daqui. Vim aqui na nossa tabela, colei, atualizei, o mesmo resultado. Então, isso é uma coisa que vocês precisam aprender, que tipo, cara, você precisa descobrir alguma coisa, pesquise, porque é muito importante, e você como programador precisa ter essa habilidade. Só com essas duas mudanças já ficou bem nítido que o nosso site melhorou bastante. Porque antes ele tinha uma mega borda aqui, um espação. Agora ele está bem mais bonito e parecendo mais com o site. A próxima coisa que a gente vai aprender vai ser como utilizar listas. Por quê?
Porque essa nossa lista, a gente montou ela com parágrafo, porém isso não é necessário, porque no HTML nós temos uma tag específica para isso. A tag no HTML, que ela é responsável por criar uma lista. No HTML nós temos duas tags para lidar com listas, uma se chama UL e a outra se chama OL. A diferença é que uma lista ela é ordenada e a outra não é ordenada. Vou mostrar para vocês na prática qual é a diferença. Olha, sempre que a gente cria uma lista, o item dessa lista ele é um LI, então você abre a tag UL fora e dentro você põe um LI e cada um desses daqui vai ser um item, ó. Por exemplo, item 1, item 2, item 3. Eu vou copiar esses três LIs e vou pôr dentro do OL. Ó, a diferença é que essa lista é não ordenada e essa lista é ordenada. Vou lá no HTML. A lista não ordenada, ela aparece bolinhas, porque ela não tem uma ordem numérica, por exemplo. Já a lista ordenada, ela colocou esse 1, 2, 3, porque segue uma ordem. Porém, no nosso caso nós vamos utilizar uma lista não ordenada, porque a gente não precisa de números. Então nós vamos vir bem aqui, apagar essa OL e deixar só a UL. Eu vou vir aqui e vou colocar um item que vai ser a categoria. Um item que o primeiro item vai ser a nossa categoria. Então vou vir e vou colocar H1. Lembra que eu falei para vocês que sempre que a gente tiver um título, a gente tem que usar as nossas tags de cabeçalho. Vou colocar cardápio. Aqui eu vou colocar pizza de calabresa. Aqui embaixo, pizza de frango. Beleza? Vou excluir esse outro parágrafo que a gente tinha usado antes. Todos esses parágrafos para construir essa lista, porque não é a forma correta. Vamos voltar aqui. Tá aqui o nosso cardápio. Pizza de calabresa e pizza de frango. Outra coisa que eu não tô gostando é que o texto tá ficando no meio da célula. Próxima coisa que a gente vai fazer vai ser colocar ele no topo, porque não faz sentido ele estar aqui no meio. Ele teria que estar aqui em cima. E a gente também vai remover essas bolinhas. A gente só quer utilizar o recurso da lista, mas a gente não precisa que ela tenha esses marcadores. Para fazer isso, nós vamos precisar mudar algumas coisas na nossa tabela. A primeira coisa que a gente vai ter que mudar vai ser o display dessa coluna. O que seria o display? O display é a forma como as coisas são renderizadas no HTML. A gente tem um atributo no CSS chamado display. E o que acontece? O display que ele está aplicando nessa coluna é um display chamado table cell. O que esse table cell faz? Ele coloca espaço tanto para cima quanto para baixo. Como vocês podem ver nesse exemplo aqui, quando eu posiciono o mouse em cima do menu esquerdo, tem espaço para cima e para baixo. A gente vai mudar esse display de display table cell para display block, porque o block ele tenta ocupar o máximo de espaço possível. Então, se a gente colocasse um display block aqui, ele ia ocupar tanto essa parte de cima quanto essa parte de baixo. Vou mostrar para vocês aqui na prática. Ó. Se eu viesse aqui, por exemplo, colocasse display block, fechou. Quando eu coloco aqui em cima, vocês veem que não tem mais espaço para cima nem para baixo. É isso que o display block faz. Porém, agora que a gente colocou o display block, ele só ocupa o espaço que ele tem de conteúdo. Então, além de pôr o display block, a gente vai precisar colocar um height. E height é a altura. Eu coloquei 100%. Então, eu estou falando que ele ocupe todo o espaço e que agora que ele também pegue 100% da tela. Vou fechar aqui. Ó, ficou legal. Vamos voltar lá no CSS. Por quê? Porque quando a gente altera no inspect, só muda no inspect. Então, venho aqui. Menu esquerdo. Display block. E também height 100%. Ficou desse jeito. Uma coisa que tá estranha é porque criou esse espaço aqui no meio, mas como a gente tinha mudado a renderização desse display, a gente também vai precisar trabalhar na renderização desse display, porque antes a tabela estava esperando uma coisa e ela não tem mais. O que a gente vai fazer aqui? Que vai ser aumentar o widget. Só isso. Widget 100%. Fechou? É isso que a gente vai fazer. Por quê? Porque agora ele está ocupando o espaço certinho. Então a gente vai lá no conteúdo, que é esse cara aqui, e vamos colocar o widget 100%.
Tá aqui o resultado. Tô gostando bem mais, por quê? Porque o menu subiu e tá mais legal. Agora o que a gente vai fazer vai ser jogar esse texto para a esquerda, porque não tá fazendo muito sentido esse texto centralizado. Então a gente vai lá no nosso L, ou então a gente vai fazer uma coisa diferente no CSS para vocês aprenderem, ó. Essa UL, ela tá dentro do menu esquerdo, então o que eu vou fazer? Vou lá no CSS, vou colocar hashtag menu esquerdo e hashtag UL. E o que eu tô querendo dizer para ele? Tô querendo dizer que todas as ULs que estiverem dentro do elemento que tiver o ID menu esquerdo vão ter que obedecer a esse estilo. Vai ser o estilo text align left, que é alinhar o texto para a esquerda. Então bora lá. Ó, o texto já ficou alinhado para a esquerda. Vocês viram como foi diferente essa forma como a gente aplicou? Sim, a gente poderia ter feito de outras formas, por exemplo, colocar o L e o text align, porém dessa forma todas as ULs que tivessem nessa página iriam obedecer esse estilo. E a gente também poderia vir bem aqui e criar um ID para essa UL e colocar, por exemplo, cardápio. E chamar esse cardápio lá do outro lado, mas também não precisa. Dessa forma que eu fiz acho que é a forma mais limpa, porque a gente sabe que dentro do menu esquerdo a gente só tem um L e a gente quer aplicar aquele estilo para o L. Agora o que eu vou querer fazer vai ser tirar essas bolinhas da lista, vou mostrar para vocês como é que é. Nesse mesmo CSS que a gente está aplicando aqui do Text Align, a gente tem outro que é o List Style Type, mas eu vou mostrar para vocês aqui porque é melhor. Então, por quê? Porque mostrando aqui é meio que em tempo real. Então, ó, List Style Type. Quais são os tipos possíveis que a gente tem, ó? Arabic Indic, que tá ali. Tá vendo, ó? Tem vários estilos. Eu tô mexendo num específico que é só nesse daqui. Tem esses outros só para ciência, mas também tem um que é none, que é nenhum, e é isso que a gente vai fazer. Eu vou vir aqui e colocar none. Defeito. Tirou os itens daqui. Então, galera, chegamos ao final dessa aula. Eu vou mostrar para vocês como estava o nosso design no começo dessa aula. Tava assim. E como está ele agora no final dessa aula. Vocês podem achar que é pouca diferença, mas não é. Porque são nesses pequenos detalhes que o site vai tomando vida e tomando corpo e se parecendo mais com o site. Primeiramente, eu quero te parabenizar por ter chegado ao final de mais uma aula. Eu tenho certeza que esse conhecimento que você tem aprendido não vai ser em vão. Eu sei que muitas vezes aprender a programar é difícil, por mais que HTML seja um pouco mais simples, eu confesso para vocês, mas sim, é difícil. Porque pensa, quando na sua vida você viu algo parecido com isso? Porque desde pequeno você está aprendendo português, geografia, história, matemática, química, física, porém, programação é novo. Você tem começado agora. Sim, e tudo que é novo é mais difícil, mas eu te garanto que se você perseverar, você não vai se arrepender. Por quê? Porque essa profissão de programador, ela é muito boa. E você não necessariamente precisa trabalhar numa empresa, você pode trabalhar só com projetos de freelancer, que é quando alguém contrata o seu serviço para criar um projeto específico, um site, que seja. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação ou crítica que você tenha, deixa nos comentários, seja do YouTube ou do Instagram. Você também pode me chamar lá no Instagram, me adiciona lá, tem alguma dúvida, pergunta no direct, mas não desista. Continue que eu te garanto que vai valer a pena. Continue acompanhando os meus vídeos, continue consumindo os meus conteúdos, que tem muita coisa boa vindo por aí. Desejo sucesso a todos e bons estudos e se cuidem e falou e até a próxima. Fiquem ligados que tem vídeo de segunda a sexta, então tem muito conteúdo. Falta de conteúdo não vai ser a desculpa para vocês não aprenderem. Falou, se cuidem, beijos.